Fala, torcedor palmeirense, fala, nação alviverde. Pessoal, vamos ver aí o que o PVC e o Latifi, né, trouxe sobre o Palmeiras aí, que vai ter desfalque. Evangelista só joga em 2026. E fizeram enquete aí, né, quem deve ser titular, o Veiga, o Maurício, o Emiliano. Faltou colocar o Alan, que já jogou nessa posição de segundo volante, na minha opinião. Entendeu? Na minha opinião. Eu acho que o Alan deveria ter mais chance. Vamos ver o que o Latifi falou aí sobre o Verdão, né? Que já está se preparando para enfrentar o Vasco. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bora lá, hein? Então, de olho na idade de vocês. Vamos falar do Palmeiras então, gente? E a notícia não é boa, hein? A notícia não é nada boa, Latifi. Você chegando aqui para conversar com a gente, para trazer uma má notícia. Porque Lucas Evangelista, esse jogador que vem sendo bem importante aí, a gente já tá vendo a notícia aí, ó. Aliás, assinada por vocês dois, Flávio Latifi e Lucas Mussetti. Vai passar por cirurgia e não joga mais nessa temporada. Pois é, Lu, PVC, Mussetti, que a gente já está se falando desde mais cedo. Pois é, o Lucas Evangelista teve uma lesão tendínea na coxa direita, o Palmeiras usou esse termo na parte da tarde de hoje, mas a gente publicou de manhã que ele vai passar por essa cirurgia e está fora da temporada. Um jogador que, quando foi contratado, todo mundo considerava uma ótima peça para compor o elenco, né? O Richard Rios, ele era o dono da posição. Acabou que o Rios foi vendido. O Andréas, que era para ser o 8, só foi utilizado ali como um meio ofensivo. E essa posição de camisa 8 foi tomada pelo Lucas Evangelista. É uma lesão que cai muito mal no Palmeiras nesse momento, né? Porque o Lucas Evangelista, ele assumiu a titularidade, ele tinha um papel muito importante de liderança dentro do elenco. Conversava bastante com os jogadores, então é uma notícia que abala um pouco o elenco do Palmeiras e abre uma disputa, né, para vários jogadores que também estão correndo atrás, né? O Andréas é o favorito a assumir essa vaga, porque ele jogou a carreira inteira praticamente como camisa 8, mas o Alan aparece como opção, foi o nome escolhido pelo Abel quando ele poupou os titulares contra o Fortaleza. O Emiliano Martínez é uma opção, e o Aníbal Moreno, né, que foi quem o Abel escolheu no final de semana para entrar no lugar do Lucas Evangelista. Então fica essa nota aí, triste pro torcedor do Palmeiras. Ainda bem que o Abel tem opções, né? Vou ouvir o PVC já, mas, Mussetti, você desde cedo nessa apuração, que depois foi confirmada pelo próprio Palmeiras, né? Aliás, o Palmeiras soltou um comunicado oficial dizendo que ele passou pelos exames, né? Que foi constatada uma lesão tendínea na coxa direita, que vai ser submetida à cirurgia, como o Latifi trouxe pra gente. Você está nessa apuração desde cedo, então realmente uma notícia que o torcedor palmeirense não gostaria de ter, embora tenha outras opções, mas ainda assim um jogador que vem jogando muito bem, então que vai fazer falta nesse time do Verdão. Falou para mim o melhor jogador contra o River Plate, destaque recente do Palmeiras. Eu vou ler as mensagens de uma fonte que é uma pessoa próxima ao Lucas, que foi quem me passou a informação mais cedo. A resposta foi, cara, a gente já esperava. Ele não conseguia pisar o pé no chão, não parou de doer em nenhum momento. Não era dor normal de lesão muscular. E aí ele confirma, foi uma lesão de tendão, rompeu o tendão da posterior e vai ficar um bom tempo fora. Muito triste, baita zica, ele não merecia. E não tem como não pensar que o Palmeiras vai pegar a LDU na semifinal e que é favorito, um pé na final. Imagina perder uma final de Libertadores, mas ele tem que seguir, vai dar certo. Foram as mensagens da fonte, então imagina a cabeça do Lucas Evangelista, que no primeiro momento ele poderia ter pensado que era uma lesão que poderia tirá-lo de alguns dias, algumas semanas, mas a recuperação não vem. É diferente de uma lesão que você vai lidando com a dor, tomando um remédio, fazendo fortalecimento. No caso dele era algo mais grave, eles já esperavam só algo muito diferente, faria com que esse diagnóstico não fosse de uma lesão das piores musculares, né? Então, normalmente se cuida com tratamento, com fitoterapia, tratamento conservador. Então, a necessidade de cirurgia mostra quanto foi grave. Uma fatalidade, né? Esticou demais, abriu. E aí o Lucas Evangelista precisa lidar com essa dor de perder uma semifinal de Libertadores e talvez uma decisão do maior campeonato do continente. É uma pena, né? A gente pensa no time, claro, na torcida, mas em primeiro lugar o atleta, a saúde do atleta, a carreira do atleta, os sonhos dele.
falou aqui do Lucas Evangelista no de primeira, muito quando ele estava sendo contratado pelo Palmeiras. Até teve uma questão que ele demorou um pouco mais para ser oficializado, né? E ele queria muito vestir a camisa do Verdão. Ele chega, aí depois que ele começa a jogar, o Palmeiras contrata o Andréas, já fica, ele é o cara que vai sair do time. E ele foi lá, trabalhou duro para se manter no time, tanto que o Abel escala os dois juntos. Então, realmente é uma pena muito grande. PVC, tem o lado do atleta e agora o lado do Abel, que vai ter que começar a pensar nas opções. O Latifi já trouxe algumas possibilidades, né? O Andréas, que pode jogar um pouco mais adiantado, mas pode recuar um pouco também, fazer a função de 8 que ele já fez tantas vezes. Você tem o Aníbal, você tem o Emi Martinez, você tem o Alan também. Como você pensa na montagem desse meio de campo agora sem esse jogador e que falta ele faz? Ele faz muita falta porque ele tá jogando bem. Sim. Mas eu acho que aquilo que eu falei ontem. 3 semanas atrás, a torcida queria matar ele. E hoje não. E hoje todo mundo reconhece que ele tá jogando bem. Então tem essa paciência, precisa ter. Cara, a temporada do futebol no mundo, mas especialmente no Brasil, ela é uma montanha-russa. Ela é uma maratona com obstáculos. Então não adianta você ficar pensando, 3 semanas atrás, a torcida olhava pro Lucas Evangelista dizendo, pô, mas esse cara não joga, tem que tentar logo o Andreas. É o que a gente tá falando, né? A melhor banda dos últimos tempos da última semana. Exatamente. O Palmeiras é o melhor time do mundo. Aí o Palmeiras faz 2 partidas que não é tão superior assim. Não é tanto assim. A melhor partida para mim que o Emi Martinez fez, eu acho uma pena o Lucas. O Lucas é um grande jogador, está jogando muito bem. É uma pena, vai andar para frente, como o Mussetti disse, os amigos dele dizendo. Aqui, parágrafo. Não tem um jogador como ele no elenco. A melhor partida que o Emi Martinez fez pelo Palmeiras, na minha opinião, foi o jogo de Barueri contra o Corinthians, quando ele jogou de 8. Ele não jogou de 5, fez gol, jogou de 8. E jogou bem. O Emi Martinez pode ser o 8, mas pode não ser. Depende do quê? Depende do Maurício voltar bem. O Maurício não voltou bem da lesão. Depende do Veiga conseguir voltar a jogar sem dor. O Veiga está num processo de evolução, mas ainda não chegou no nível Veiga. E depende, se você tiver Maurício e Veiga como opções, você traz o Andréas para trás, joga o Maurício pelo lado do campo, joga Maurício, Flaco e Felipe Anderson, Vitor Roque na frente e equacionou com o Andréas de segundo volante. Só que o Abel disse que não treinou o Andréas ainda como segundo homem. Então, se ele treinar como segundo homem de meio campo, o Andréas toma posição. Se você tiver uma opção boa, seja o Maurício ou seja o Veiga. E aí você tem que reorganizar para conseguir ter um time que, essa semana, pode ser decisiva para o campeonato. O Palmeiras tem que ganhar do Vasco e tem que ganhar do São Paulo. E torcer para o Flamengo perder pontos. O que é que o Palmeiras precisa para ser campeão brasileiro? Ele precisa chegar no dia 19 contra o Flamengo no Maracanã com 2 pontos perdidos a mais que o Flamengo. Ou seja, ele precisa chegar no confronto contra o Flamengo pelo confronto direto. Ainda que ele empate com o Flamengo, ele vai manter a distância muito próxima. Só que se ele perder 2 pontos para o Vasco, que está bem, e perder 2 pontos para o São Paulo, e o Flamengo ganhar os 6 pontos, a distância real, que hoje é de 2, a distância de pontos ganhos é de 5. Sim. Mas a distância real é de 2, ela vai subir para 6. E aí o campeonato vai ficar encaminhadíssimo para o Flamengo. Então, é muito importante chegar a uma conclusão antes do jogo de amanhã. O que é que o Abel vai fazer e tentar fazer com que funcione. Porque a gente está vendo a tabela aí, como o PVC trouxe, né? Vamos voltar ali à tabela que a gente consegue visualizar bem. Isso, em tela cheia a gente consegue visualizar bem. Boa. O Palmeiras está na 3ª colocação, tem 1 jogo a menos em relação ao Flamengo e 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. O Flamengo tem 54 pontos e o Cruzeiro tem 50. Então, são 5 pontos de diferença em relação ao Flamengo. Mas como tem esse jogo a menos, por isso que o PVC fala, né? Da distância real, da distância que está na tabela e da distância por aproveitamento, também chamada aí de distância por pontos perdidos. Se deixar descolar nesse momento do campeonato, vai ficando mais complicado, né? Se você for se afastando ali dos 2 primeiros, vai ficando mais complicado. E agora, na quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Vasco. Joga em casa, no Allianz Parque. Esse jogo que será às 7 da noite e tem transmissão do Premier. Algumas dúvidas, né, Latifi? Evangelista fora, como é que ele vai montar esse meio de campo?
Teve a questão do Piquerez também, né, que saiu do jogo contra o Bahia. Palmeiras vem de uma derrota para o Bahia depois de reclamar bastante das condições do gramado e ele saiu com dores do joelho. Ele é dúvida, como é que está a situação do Piquerez? E pelo lado do Palmeiras, né, ainda mais depois de ver que perde um jogador importante por conta de uma lesão grave, que vai ter que fazer uma cirurgia, o Palmeiras coloca na conta do gramado essa lesão do Evangelista? O lance do Evangelista ele foi mais de um choque, né? Então, não foi. O Palmeiras não culpa o gramado, mas o gramado em si ajudou a causar o estrago, né? Porque o jogador tem que fazer um esforço a mais. Então, a lesão do Evangelista é de rompimento, então teve uma sobrecarga no músculo. E sobre os desfalques do Palmeiras, as duas laterais, né, são dúvidas, né? Porque o Kelvin, ele ontem foi preservado, né, do treino, ele ficou na parte interna se recuperando do trauma do pé que teve ainda no jogo de ida contra o River Plate. Ele jogou a volta, mas foi poupado contra o Bahia. E na lateral esquerda, o Piquerez, ele sofreu um trauma no joelho direito também, esse sim, por conta do gramado, é nítida a imagem do Piquerez. Ele dá um kick no gramado quando ele tenta deslizar para dar um carrinho. E ele deve ser poupado para o clássico do final de semana, né? O PVC falou, essa semana é importantíssima para o Palmeiras no Brasileirão. Tem o jogo contra o Vasco em casa e no final de semana pega o São Paulo no Morumbi. Então o Piquerez deve ser preservado. O Jefté, que não foi bem contra o Bahia, né? Ele toma o corte do gol do Ademir, deve ser o titular. E o Giai na lateral direita. Isso se o Kelvin seguir preservado, né, no treino de hoje. O Palmeiras ainda não treinou hoje, mas a expectativa é de que o Kelvin seja segurado mais uma vez para o Giai, que renovou o contrato, né? A gente trouxe a informação ontem, assuma essa posição no jogo de amanhã. Boa! Quero ouvir você sobre o jogo, porque é um Vasco que vem embalado, não é jogo fácil. Mas antes, acho que eu tenho que ir pro break. Chefa, Stephanie, me dá ordens aqui. Ah, ela, por favor, é muito fofa. Então vamos pro intervalo. A situação nos anos 60 e como é que era. Desculpa, se você não quer entender, você não entende. Desculpa aí. A distância real é de 2 pontos. A distância por pontos perdidos é de 2 pontos. Se você não gosta da classificação, não precisa, olha só a outra. Não tem problema. Não precisa ficar bravo, PVC. E ele falou, mídia paulista criou um novo critério, Mídia pontos paulista, eu sou perdidos. brasileiro, rapaz. Eu sou brasileiro, eu sou imprensa do mundo. Desculpa. Com todo respeito. Com todo respeito, enfim, não vou ficar me excluindo no que eu já fiz, mas assim, eu sou imprensa do mundo. Fala, tudo que você já fez, PVC. Você vai ficar 3 horas ou 3 dias falando do seu currículo aqui. Não fica bravo, PVC. Não, eu morei no Rio de Janeiro 6 anos e meio. De 6 anos e meio até um ano retrasado. Então, assim, desculpem. Se você não quer entender, não tem problema. Você entendeu o que eu disse. Pelos pontos perdidos, são 2 pontos. É simples assim. Agora, são 5 pontos ganhos e são 2 pontos perdidos. Está tudo claro, está explicado. Tá tudo muito claro, né? Essa tabela, gente, enquanto ela não ficar... Claro, de pontos de jogos iguais. E número de jogos iguais, fica com esse asterisco, é um saco. Eu concordo que é chato. Mas é isso, né? O Thiago Toledo tá aqui, o São Paulo também. JMDS, o Munhoz. O Márcio Augusto fala, tem muito jogo abertas no caminho, vai ter muito tropeço. É verdade, gente, ainda tem muita água para rolar aí, né? Quem mais está comentando por aqui? O Jonathan, sou palmeirense e acho mais fácil ganhar a Libertadores do que o Brasileirão. O Latifi, dentro do Palmeiras, tem algum alvo que eles consideram mais acessível? Tudo igual, né? Não, o investimento esse ano foi para ganhar tudo que está disputando. Então, não tem esse discurso, e até porque os dois estão ali, né, acessíveis. Como o PVC está falando, a tabela dos pontos perdidos são 2 pontos, né? Então, e o Palmeiras está com um caminho muito tranquilo para Libertadores. Inclusive, até os rivais estão achando que Palmeiras e LDU vai ser um confronto tranquilo para o Palmeiras chegar à final, né? Acho difícil, acho um jogo difícil. É difícil. Uhum. Não é fácil, né, gente? É um time bom, tem altitude, ganhou do terror São dos Paulo. brasileiros, né? Pois Deixou Botafogo o e São Paulo. São Paulo. Ficou em primeiro no grupo do Fla. Tamo voltando, tá regressiva aqui, aí eu fico... Tamo voltando. Voltamos, hein, gente? Olha, eu acho que vocês vão pegar o intervalo, porque é a melhor parte, hein?
Ô, Mussetti, quero te ouvir sobre o jogo, né? Porque não é um jogo fácil, né? E a gente tá falando aqui que ainda tem muita água para rolar por baixo dessa ponte, e é verdade. Um Vasco embalado, um Vasco, né, que não perde há 7 jogos, que vem de uma vitória diante do Cruzeiro. Então é um Vasco que pode colocar aí muitos desafios para o Palmeiras também. E é um Vasco também com problemas e com problemas sérios. O Cuesta não foi relacionado, reforço recente que se deu muito bem com o Robert Renan. O Vasco já havia perdido o Barros e também está sem o Matheus França, que seria uma alternativa para o segundo tempo. Em compensação, o Tietê está relacionado depois de uma lesão muscular. Não sei se já substituiria o Barros, pode entrar o Matheus Cocão. Enfim, mas é um Vasco com problemas. O Diniz encontrou um caminho com esses 2 novos zagueiros que parece que jogavam juntos há muito tempo, o Cuesta e o Robert Renan. Com 2 volantes, marcam muito, correm muito, o Hugo Moura e o Barros. Então vai ser um Vasco mexido para enfrentar esse Palmeiras, mas de qualquer forma um Vasco competitivo. Acho que o Palmeiras vai ter longe de ter uma vida fácil mesmo jogando em casa. É complicado. Latifi, meu querido, vamos despedir de você, hein? Obrigada, viu, querido, pelas informações. Parabéns pelo trabalho, viu? Galera, a enquete aí, eu falei no começo do vídeo aí que eu tô perguntando sobre o Alan, né? Porque ninguém fala, ninguém tá falando do menino. Não sei se tá machucado, alguém me lembre aí, alguém me corrija, eu não me recordo se ele teve alguma lesão, se ele tá no DM, não sei. A última partida dele que ele jogou como segundo volante. E eu acho que seria um jogador para ocupar. Porque você vai botar o Veiga, velho. Você vai botar o Veiga, o Maurício, em uma posição do Lucas Evangelista. Não vai. Então vai fazer o quê? Vai recuar o Andrés. Abel falou que não treinou o Andrés como o segundo volante. Eu não tiraria o Andrés do time, porque ele tem um bom chute, ele bate bem escanteio, ele lança bem, tem visão de jogo, né? Se for de colocar aí entre o Martínez, Veiga e o Maurício, eu colocaria o M. Martínez. Agora, se eu fosse treinador, eu escalaria o Alan como segundo volante. Agora, também tem um porém. Não sei se o Alan vai cumprir essa função adequadamente. Agora, pelo que eu vi ele jogando, ele jogou muito bem como segundo volante. E o Evangelista, né? Rompeu o tendão do músculo posterior da coxa, aí, meu amigo, aí é 4, 5 meses. 3 meses. Depende também da recuperação. Cada ser humano tem a recuperação, a cicatrização, né? A lesão aconteceu logo no começo da partida contra o Bahia, e depois Rogério Ceni ainda deu aquela entrevista ali dizendo que o gramado. Lá, daqui eu vejo, cara, parece. O gramado lá da Fonte Nova não é grama sintética. Parece um sintético, mas não é sintético. Né? Então você vê que a qualidade tá bem ruim, nem é verde a grama, pô, porque a grama tá praticamente verde escuro. Mas antes de ser sintético, pô. E o volante será submetido, acabou de sair aqui no nosso palestra, né? Que o Evangelista vai passar sim por um processo cirúrgico nos próximos dias. E o tempo de recuperação é de 3 a 6 meses, pessoal. 3 a 6 meses. Tendão, né, velho? Tendão ali. É o que liga ali o músculo. É complicado, né? E fica sentindo, né? Que um ser humano, um jogador que ajuda o Palmeiras, um bom jogador. Mas, infelizmente, é isso aí mesmo. Andrés como volante, sem poder contar com o Lucas Evangelista, a tendência é que Abel utilize Andrés Pereira na função do lado de Aníbal Moreno, no meio. Desta forma, abre-se uma vaga no setor ofensivo. Eu acho que o Abel vai buscar lá é o M. Martínez. Né? Eu acho. Que também, né, cria do Palmeiras, se destaca no Campeonato Espanhol, que é o nome do menino, deixa eu dar uma olhada aqui nessa notícia aqui. Eu gosto quando eu vejo jogo. Vitor Reis. Tá se destacando lá fora, viu, pessoal? Parabéns ao Vitor Reis. Foi emprestado ao Girona, né? Pelo Manchester City, para pegar a rondagem. Muito bom jogador. Mas, e voltando ao Evangelista, cara, é paciência agora, né? Se recuperar e voltar com tudo aí daqui a 6 meses, 5, 6 meses. Beleza, pessoal? Tamo junto. Por hoje encerramos mais um vídeo aqui. O Palmeiras enfrenta o Vasco aí amanhã, né?
Tomara que tudo dê certo, jogar com força total, sem se abater, que Lucas Evangelista se recupere bem e volte melhor ainda do que ele já era. Se você gostou do vídeo, já sabe. Se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva no canal, dê essa força a gente aí, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza?